Vamos lá, Diego. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui hoje no nosso webinar, hoje, né, terça-feira, para falar sobre o Plano Safra na Agricultura Familiar, com a presença do secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Fernando Schwank. Boa noite, secretário. É um prazer tê-lo conosco. O senhor tirar um pouquinho do seu tempo para nos ensinar e para falar um pouquinho, né, para a gente, né, como que está, né, o Plano Safra na agricultura familiar e passar um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Bom, obrigado, teremos, Diego. Teremos também, né, a presença do Neto Holanda, nosso amigo Neto Holanda, superintendente do Ministério da Agricultura aqui no Ceará, Antônio Amorim, presidente da Ematerce, João Teixeira, produtor e presidente da Univale, Danúbio de Alencar, presidente do Sindicato Rural de Mombaça, Narcélio de Oliveira, presidente do Sindicato Rural de Crateús, acho que eles já estão para entrar aí também. Estamos com meus parceiros, né, Raimundo e Amilcar, de todas as lives. E só para dar uma explicação, ela vai funcionar, né, da seguinte maneira, né? Eu passaria a palavra para o Amilcar, né, ele dá uma explicação sobre o agro cearense, né, sobre o que nós, né, necessitamos aqui, né. Após isso, né, cada um terá 5 minutos para falar, e após isso nós iremos passar a palavra para o secretário Fernando, que terá o tempo livre para falar. Após a fala do secretário, nós iremos para as perguntas internas e depois disso para as perguntas externas. Bom, uma boa live para todos nós. Muito obrigado mais uma vez, secretário, por estar nos dando esse seu tempo e participando com a gente aqui, tá? E vamos lá, Milcar. É com você. Boa noite a todos. Boa noite, secretário Fernando. Boa noite, Amorim, ao Neto Holanda, aos nossos parceiros Diego e Raimundo. Secretário, o Ceará, eu sempre digo isso, mas é convicção mesmo, nós somos um estado próspero, apesar de ser pobre, mas somos prósperos. Esse ano, o ano passado e até esse ano, nós já crescemos 16% no agronegócio do estado. É um negócio fantástico. Nós passamos 7 anos consecutivos de épocas ruins de chuvas, seca, de fato, e sofremos muitos, né? Nossa agricultura, pecuária, ela sofreu um ataque violento. No entanto, a produção leiteira desse estado, ela quase que dobrou nesse mesmo período. Então, o estado cearense convive bem com o clima semiárido. O Ceará tem crescido aqui, crescido muito. Nós somos quase 400 mil estabelecimentos rurais, é muita gente vivendo no campo, e numa região muito hostil, que é o semiárido. E isso, cada vez mais, precisamos da ajuda, inclusive para os pequenos produtores rurais. Esses dias agora nós tivemos no INCRA, tivemos lá a notícia que tem 458 assentamentos rurais que precisam desse pessoal ter título agrário, título da terra, para que eles possam ir para bancos e contrair os seus empréstimos e produzir. De modo geral, nós temos aqui no estado de Ceará, em 2017 e 2018, os 10 maiores produtores de leite do Brasil, 3 eram cearenses. Temos o maior produtor de camarão, temos o maior exportador para a Europa de banana, nós temos o maior exportador de melão. É um estado que precisa crescer muito, mas tem toda a aptidão de um povo muito trabalhador para crescer. Por isso que eu quero lhe mostrar o Ceará, que o senhor conhece o Ceará, desse povo hospitaleiro, porém muito trabalhador e ligado muito à terra. Nós somos aqui o segundo maior produtor de leite do Nordeste. Como bem disse a ministra, aqui nós somos uma nova fronteira do agronegócio que vai se abrir, se Deus quiser, Deus permitir. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso amigo Neto Holanda. Neto, amigo. Boa noite a todos os meus companheiros que estão aqui nesse momento bacana de troca de experiência, e a todos os nossos ouvintes, espectadores que estão nos acompanhando aí, todos os produtores rurais do estado de Ceará, meus irmãos, sejam bem-vindos e obrigado por essa companhia. Cumprimento aí aos meus 2 colegas advogados, Diego
Raimundo, meu irmão Amilcar, presidente do Sindicato Rural de Quixadá, ia dizendo Tianguá agora, e também presidente da Câmara Setorial do Agronegócio, e meu amigo Amorim, que é um irmão, parceiro, presidente da EMATES, um órgão do qual eu tenho um respeito e um carinho muito grande. E meu querido novo secretário, dizer o seguinte, vocês não sabem, talvez vocês não lembrem, mas o Fernando foi o primeiro secretário do MAPA a conhecer o Nordeste, junto com a ministra. Então, na primeira missão que a ministra teve ao Nordeste, em fevereiro, meados de fevereiro de 2019, o Fernando foi o único secretário do Ministério da Agricultura que acompanhou. Então, ele conhece bem a realidade do Nordeste, conhece bem. Para quem não sabe, o secretário Fernando já foi prefeito de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e ele conhece na pele o que é. Acho que deu um problema aí da internet do Neto aí. Neto? Neto? Então, isso para mim é hoje a essência, o resumo mais nobre, mais real do que seria a agricultura familiar. Crédito acessível, assistência técnica e cooperativismo no âmbito da questão da comercialização. Então, é sempre uma satisfação poder participar com o secretário Fernando, porque eu conheço a forma de trabalho dele, a dinâmica de trabalho dele. Mas eu quero corroborar aqui com as palavras do Amilcar, secretário, dizendo o seguinte, o Ceará foi o único estado que, após a estiagem, teve uma produção agrícola que cresceu 8,3%. Então, você imagina, um estado que, mesmo com estiagem, cresceu 8,3%. E nós estamos falando de um estado que eu posso chamar de coração do Nordeste setentrional. Por que eu chamo coração do Nordeste setentrional? Porque, diferente dos nossos estados vizinhos, nós somos um dos estados que tem um mínimo de recursos naturais quando comparado aos demais estados. Veja, a gente não tem um rio perene, né, coisa que o estado do Piauí tem, o estado do Pernambuco tem. A gente tem solo, o nosso sertão tem solos que metade deles apenas é agricultável, a outra metade são solos com uma parte de rocha muito aflorada. Então, a gente tem muito solo raso, né? Solo com afloração de rochas, que não presta para a agricultura. E com todas essas dificuldades e obstáculos, ainda assim o Ceará cresceu 8,3% durante a estiagem, após a estiagem. Então, isso mostra a capacidade que o Estado possui frente à produção agropecuária. E eu digo sempre o seguinte, o que nós temos de ingrediente, de matéria-prima, nenhum outro estado tem. Sabe o que é? O cearense. O cearense nenhum outro estado tem, só nós que temos. E o cearense é que faz fazer com que esse estado seja produtivo demais. Então, os números nos mostram cada vez mais. Então, quando a gente não tinha mais água para fazer irrigação, a gente foi criar camarão com água saloba de poço profundo. O camarada cavou o poço profundo para achar água para irrigar as bananeiras e saiu água saloba. E aí ele não tinha água para irrigar a bananeira, ele foi criar camarão. E hoje a gente é o maior produtor de camarão do Brasil. Né? Quando a agricultura irrigada deu errado por um lado, a gente foi produzir leite. E aí hoje a gente é uma das maiores bacias leiteiras do Nordeste e quiçá do Brasil. E por aí vai. É um estado que, como é que a gente não entende? Realmente são contas que é difícil de se entender. Eu digo que é Deus mesmo, porque eu não entendo como é que um estado produz leite como a gente produz, sem produzir praticamente nada de milho, sem produzir praticamente nada de soja. Então, isso demonstra que nós somos aquele... Sabe uma mãe com 27 filhos, e aí um dos filhos é o cara que não tem nenhuma condição, é o filho que a mãe dá menos condição para ele, mas ele é o que mais surpreende a mãe. Assim é o Ceará. De todos os estados do Brasil, nós somos um que tem mínimas condições, mas é o que mais surpreende. Eu tenho parabenizado muito nossa ministra, e eu digo sempre para os meus colegas que a hora do Nordeste crescer é agora, porque a gente tem uma ministra que de cada 10 palavras, 8 é Nordeste. Então, a nossa onda para surfar é agora.
E eu acredito, secretário, que eu conheço o seu trabalho e sei do tanto de esforço que você tem feito para o desenvolvimento da agricultura familiar como um todo, e principalmente na questão do semiárido, e a gente vai conseguir obter grandes resultados ainda nesses próximos 2 anos que a gente tem pela frente, dentro do Ministério da Agricultura, na pasta da agricultura familiar. Eu vou deixar para o senhor anunciar as coisas boas, como crédito fundiário, como o Programa Brasil Mais Cooperativo. Eu não vou entrar nesse mérito, vou deixar para que você faça esses anúncios, mas o que eu posso já dizer aqui para todos os ouvintes é que hoje a agricultura familiar, sendo tratada dentro do Ministério da Agricultura, não diminuiu. Não foi porque deixou de ser um ministério que diminuiu, pelo contrário. Hoje eu vejo a agricultura familiar grande, porque está sendo tratada dentro do Ministério da Agricultura como uma política de Estado, como uma coisa grande, e não como era feito antigamente nos moldes do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, passo a palavra para os demais e já agradeço a participação aqui com o meu secretário. Obrigado, Neto. Doutor Amorim, meu chefe. Desculpa aí, amigo. Boa noite. Boa noite, Neto, Diego, muito obrigado por toda a atenção. Seu Raimundo, muito obrigado. Doutor Fernando, obrigado por estar conosco aqui. Eu queria iniciar a nossa fala. Boa noite, João Teixeira. Primeiro, agradecendo por todo o apoio que a Secretaria tem dado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O Fernando tem sido assim um gaúcho bem brasileiro, né? Ele consegue dialogar com todas as regiões sem problema. Nós fazemos a Zematé, coordenado pela Asbraer. Temos tido a felicidade de, com ele, dialogar em todos os momentos, seja no mapa, seja com os seus parceiros, no caso, o nosso povo da Anatec também tem sido muito importante nesse processo. E quando se trata da assistência técnica pública, nós temos que trabalhar com pelo menos 3 segmentos. Um, que é o agricultor já mais consolidado, que a gente tem uma atuação que trata-se de políticas públicas um pouco mais evoluída, como o crédito rural e outros, e aí o Plano Safra traz um aumento que é muito importante nessa área do crédito, seja ele no custeio, no investimento, e principalmente os investimentos para a área cooperativa, que aí o Fernando traz um bom relacionamento nessa área. A gente tem todo um processo de desenvolvimento com a OCB, que tem dado grandes contribuições. Temos um público que eu digo sempre que está em processo, é aquelas pessoas que estão teima igual a cearense, né? Tentando encontrar na agricultura a sua alternativa de vida, a sua alternativa econômica, mas por vários fatores, seja ele das variáveis climáticas, seja ele, como o Neto já colocou, as variáveis de solos. Nós temos desde os solos mais profundos aos solos mais rasos, a variável climática que em alguns momentos ainda continua teimando que em todo lugar tem que se fazer igual, e de fato o grande segredo é saber fazer aonde você está, o que tem que ser feito. E temos aquele que é a busca ativa de pessoas que está lá no campo, que não tem muitas alternativas, e aí eu queria aqui fazer um registro do trabalho que está sendo feito em conjunto com o MAPA e com a Anater, que é do projeto Noelder e o Mais Gestão, que a gente está buscando pessoas que são extremamente pobres e já aqueles que com bons exemplos de pouco recurso ou só da assistência técnica fazendo o seu início de desenvolvimento. Portanto, a assistência técnica pública tem que estar muito presente em todo esse público que tem a necessidade do apoio do Estado brasileiro. E nós agradecemos muito. E aí, Fernando, nós agradecemos a você, que leva o nosso abraço à ministra Tereza, que sempre tem demonstrado muita competência e muita força de vontade para fazer crescer. E eu sou daqueles que sonham, o amigo sabe disso, que o pequeno não é para ficar pequeno, ele é para desenvolver, crescer, e ele só faz isso se ele tiver essa alternativa. E aí a gente tem percebido que a assistência técnica tem um papel importante. E o exemplo concreto foi essas ações que nós tivemos mais recentemente,
onde temos os vários projetos de iniciativa de poucos recursos, mas com a gestão simples, as pessoas têm dado conta que é possível. Antigamente, ou alguns anos atrás, nós só ouvíamos falar de fruticultura com o João Teixeira, que é o grande campeão dessa área, a quem nós agradecemos muito na economia do Ceará. Mas você consegue perceber hoje. E aí, doutor Fernando, tem uma coisa bem interessante. Eu fui daqueles que levei a Emates para as 18 regiões, eu levei todo o centro gerencial, que é um grupo que tem muita dificuldade de ir para a ponta, né? E uma das surpresas é que nós encontramos muitas pequenas irrigações. E as pessoas detestam coisa pequena, gostam de coisa grande. No entanto, quando você chega na ponta, você percebe. O IBGE traz em 2018 os dados que mostram que o Ceará tem 222 mil hectares irrigadas, entre as que o João Teixeira faz e os seus parceiros do mesmo porte, até o cara que faz com 100 metros quadrados. Esses dados são muito importantes, que deu uma evolução também na pecuária, deu uma evolução na bacia leiteira. A bacia leiteira hoje é bem distribuída, concentrada com mais áreas no Sertão Central e Morada Nova, mas em todo o estado hoje você encontra as pessoas se organizando para fazer o funcionamento da bacia leiteira. Então, essas coisas que nos dá a esperança, e se Deus quiser, nesses próximos anos de inverno, que tudo o indica, a gente possa fazer uma boa retomada na economia rural e juntando todos os agricultores com esse perfil de buscar se desenvolver. Então, seja muito bem-vindo e ficamos aqui à sua disposição. Obrigado, doutor Amorim. Sou testemunha das suas lutas lá na Secretaria de Desenvolvimento Agrário e da vez aos pequenos produtores. Eu sou testemunha disso e já lhe parabenizei por várias vezes, porque esse é o intuito. Os pequenos são produtores rurais, de toda forma. Seu João Teixeira é uma referência para nós aqui, e a gente sempre se aconselha, um homem que entende muito de fruta, um dos pioneiros de fruta no estado, e agora ele não é besta não, está plantando pitaia, aí não é besta não. Pitaia e caju. Meus amigos, boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar aí esse trio, a Milka, Diego e o Raimundo Feitosa. Parabenizar aqui o Neto, Amorim, meu amigo. E ao gaúcho Fernando. Esse nome aí é o quê? Esse sobrenome? Esse sobrenome é um nome de alemão misturado com ucraniano. Eu estava achando que devia ser lá do leste europeu mesmo. Você deve saber a história que o estado irmão é o seu estado, né? Não sabia. Nosso estado irmão é o Rio Grande do Sul. Como nós que ensinamos a vocês a fazer carne de charque, né? É verdade, é verdade. Você conhece um pouco essa história. Porque o Ceará depois deu uma guerra lá, por isso. Mas não se preocupe não, que nós somos muito bem amigos, muito bons amigos, eu tenho muito bons amigos lá, vou sempre à sua terra, acho que fui umas 10 vezes ou mais, lá, principalmente lá para o lado mais oeste, e isso foi porque nós fomos colonizados antes de vocês, né? E aí a pecuária do Ceará foi o grande desenvolvimento. O Ceará foi colonizado pelo interior, diferente de muitos estados, depois foi que Fortaleza apareceu, né? E virou essa metrópole. Bom, muito bem-vindo, Fernando, a gente fica muito feliz. Você está ligado, um grande ministra, eu nunca vi, só vi isso na época dos militares, ministra como a que nós temos hoje, muito vocacionada, trata o Brasil como igual, pessoa muito simpática, uma pessoa assim, já nos visitou, né, o Ceará, inclusive. E eu quero deixar aqui a boa-vinda, como diz o Amorim, você como um gaúcho, que conhece muito essa área do cooperativismo, que o Ceará e o semiárido precisa é exatamente essa parte do associativismo, principalmente para o pequeno. Nós ainda estamos batalhando, porque a cooperativa, quando chegou aqui, ela chegou muito de cima para baixo. Foi diferente de vocês, que vocês se reuniram na dificuldade e criaram a cooperativa. Aqui foram os governos anteriores, muitos governos atrás, foi que empurrou o cooperativismo de cima para baixo e a grande maioria, principalmente a cooperativa agrícola, aquela da agrícola, ela não deu certo. Hoje, o que tem dado certo
são as cooperativas de crédito, né? As cooperativas urbanas, as cooperativas de serviço. As cooperativas agrícolas ainda estamos no ABC dela para aprender com vocês. Eu quero aqui parabenizar também por esse plano. Eu fui conselheiro do Instituto Agropolo por muitos anos, fui um dos fundadores, sei o trabalho sério que faz a equipe lá do Amorim e como do secretário de Assis, que há muitos anos vocês estão juntos num trabalho belíssimo. Graças a Deus tem dado certo segurar aí, eu acredito. Quantos milhões que estão aí nessa agricultura familiar? 1,5 milhão, 2 milhões, Amorim? Abre aí o microfone. Tem que ligar o som, Amorim. Eu não entendi a pergunta, João. Nós são quantos da agricultura familiar? Desse pequeno produtor e desse morador difuso da zona rural? 1,5 O milhão. Estado já nos dá conta de 254 agricultores familiares, 254 mil agricultores familiares. Ceará. Não, família, né? Família, né? Daria mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas, né? E, normalmente, é onde nós estamos, fora a periferia das cidades, é onde nós temos uma pobreza ainda muito grande, né? Isso eu quero deixar aqui a minha preocupação. Realmente, eu estou há 20... Sou filho de agricultor, né? Neto, bisneto e tudo. E sou apaixonado, apesar da minha formação ser engenheiro civil. Há 22 anos estou lá na Chapada. Fomos eu e Luizinho Girão. Luizinho Girão pela pecuária e eu pela agricultura irrigada. Nós conseguimos dar um bom exemplo na Chapada do Apodi. Tivemos e temos muitos parceiros integrados, parceiros de 4 hectares, 8 hectares, que até hoje ainda trabalham conosco. E não é fácil ser pequeno no Ceará, principalmente nessa nosso sistema climático. Não é fácil. Mesmo que você tenha agricultura irrigada, mesmo que tenha muito apoio do governo, né, é difícil, porque, primeiro, nós não temos escala. O pequeno não tem escala. Segundo, o cooperativismo ainda é muito principiante ainda. E terceiro é a falta do capital, né? Do investimento e tudo isso. Então, a relação também é muito difícil. Eu não sei como a gente consegue ainda sobreviver, apesar de ter sido, vamos dizer, ter tido um crescimento, uma melhora muito grande em alguns dos segmentos. Eu quero deixar mesmo, Amorim, nós estamos desenvolvendo um projeto junto com a Embrapa e a SEDET, um projeto de caju anão precoce irrigado, saiu agora e vai ter uma live amanhã também sobre ele, e até convido, acho que vai ser às 16 horas, o pessoal da Embrapa que está coordenando, para ver que é uma cultura de pequeno produtor, não é? O caju em si, em alguns assentamentos, eu visito em Ocar, em Fortim, e vejo que é o que tem ajudado muito nesse pessoal do litoral. E quero aqui parabenizar a equipe, parabenizar todo, o Neto, principalmente, tem sido um gigante lá na superintendência do Ministério, com a sua garra, com o seu conhecimento de base. E deixar um abraço por todos e vamos continuar a nossa conversa. Obrigado, senhor João. Senhor Fernando, o senhor fica à vontade, senhor Fernando. Seja bem-vindo aqui. Bom, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. Quero saudar o Amílcar, o Diego e o Raimundo, aí, que são o trio de moderadores, né? Quero saudar o Amorim, que é presidente da Emater, essas entidades que fazem muito pelo Brasil, né? Obrigado pelo trabalho aí, Amorim. Quero saudar o seu João Teixeira, que é um fruticultor, produtor rural, e que com muita propriedade fez uma bela síntese dos desafios da atividade rural, não só do Ceará, eu diria que é do Brasil. O Rio Grande do Sul, esse ano, passou pela maior seca, uma das maiores da sua história. Parou de chover em dezembro, começou a chover em maio de novo, perdemos praticamente toda a nossa safra, e os produtores estão tendo que recomeçar, né? Então, a gente sente a dureza aí do que é a nossa atividade primária, né? Muitas vezes com fatores que não dependem única e exclusivamente da gente. Quero saudar o Neto aí, nosso colega, que faz um belíssimo trabalho aí na Superintendência do Ceará,
E eu queria dizer a vocês, antes de iniciar propriamente dito no que eu vou falar, que até antes de conhecer vocês, eu andei muito aí pelo Ceará. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá em Crato, na Chapada do Araripe, e por quase 2 anos, de 2 em 2 meses, eu estava no Crato para organizar um projeto de uma denominação de origem do mel do cipó uva da Chapada do Araripe. Maravilhoso. Muito bem, eu estava indo perguntar por que era, muito bem. Mais cearense do que a gente, então. O homem é mais Tem que ser cearense o- que a gente. E quase apicultor, viu? E constatou Não, que é o mel melhor que pé do existe. Brasil, né, senhor Fernando? Rapaz, esse mel que vocês têm aí é um negócio tão maravilhoso que a gente não encontra para comprar no Brasil, né? Ele é praticamente todo ele exportado para os Estados Unidos, para a Europa, um mel de uma qualidade espetacular, num ambiente, né, riquíssimo, que é a Chapada do Araripe, e que congrega, né, a produção, então, de um produto de exportação, um produto maravilhoso, junto com um ambiente inigualável. Então, foi uma época muito rica na minha atividade profissional. Eu trabalhei no Sebrae muitos anos como consultor daqui do Sebrae Nacional nesses projetos de indicações geográficas. E isso, quando a gente começou lá em 2002, 2003, o Brasil tinha 2 indicações geográficas registradas. Ele tinha só o café do Cerrado Mineiro e o vinho do Vale dos Vinhedos. E por motivos distintos, os dois buscaram esse reconhecimento dentro do INPI, você registra isso dentro do INPI. E aí, num determinado momento, 2013, o Sebrae se interessou por esse assunto, eu acabei escrevendo um método de registro no INPI e a gente começou, então, a divulgar isso para registrar esses produtos que são muito tradicionais, muito típicos, têm muita história e que podem agregar muito valor no cenário nacional e no cenário internacional, porque o Brasil praticamente não tinha isso. Então, a gente teve alguns problemas, por exemplo, com o cupuaçu com os japoneses, os caras tentando patentear o cupuaçu lá fora. Nós tivemos problema com própolis do Alagoas, também no Japão. Então, a gente teve vários problemas porque a gente não se protegia. Então, começou um processo muito interessante e eu acabei, então, trabalhando muito no Nordeste brasileiro com os produtos tradicionais daí, não só alimentares, porque a nossa lei, ela permite também que você registre os produtos artesanais. Então, por exemplo, nós registramos lá a renda renascença do Cariri paraibano. Foi o primeiro artesanato brasileiro a ser protegido pelo INPI. Depois a renda irlandesa de Divina Pastora, lá no Sergipe. Depois os bordados filé de Alagoas. Então, vários produtos. Ali aí começou, depois a uva e a manga do Vale do São Francisco. Vocês têm uma outra denominação de origem aí no Ceará, que é o camarão da Costa Negra. Que é outro produto de exportação e que, como foi citado no começo, ele acaba sendo tanto exportado quanto abastecido todo o mercado nacional. Então, quando a ministra Tereza Cristina, e aqui eu trago um abraço dela, quando disse que iria participar da live, pediu para que eu transmitisse um abraço da ministra, né, que está sempre, eu não digo nem a 220, né, até 380 volts por hora, ela não para, né, e ela vai carregando todo mundo junto, né, e nós vamos tocando, vamos atrás dela, né, ela fala muito, né, do desenvolvimento do Nordeste brasileiro, como foi citado aqui por vocês. Não é por caridade, não é por nada, na verdade é porque o Nordeste tem um potencial enorme de desenvolver, talvez seja a próxima grande fronteira agrícola, agropecuária, agroindustrial no Brasil a se desenvolver. A gente teve esse processo, vamos dizer, que talvez o Nordeste seja o Centro-Oeste há 20 anos atrás. Quando iniciou e hoje ele explode, né? O Centro-Oeste acaba carregando as exportações brasileiras, né? A grande crescimento da nossa agropecuária ela se dá ali naquele Centro-Oeste subindo para o Mato Piba, né? E aí já pega uma parte do Nordeste e nós acreditamos muito, né, que o Nordeste deverá ser essa próxima grande fronteira agrícola a se desenvolver por alguns motivos. Eu vou dar um aqui que é pouco falado, que é o acordo
do Mercosul com a União Europeia. Esse acordo, que inclusive depois dele o Brasil começou a ser muito atacado externamente, principalmente pelos europeus, franceses, enfim, ele é um acordo que ele abre um mercado de mais de 500 milhões de pessoas para nós. E esse mercado é um mercado maduro e um mercado que reconhece produtos de boa qualidade. E o nosso território mais próximo da Europa é o território nordestino. É o território que você, em 6 horas, você larga de avião em qualquer, quase que aeroporto, da Espanha, Portugal, produtos frescos, como frutas, como o próprio queijo, como produtos que podem muito bem ser potencializados dentro do Nordeste brasileiro. Então, hoje à tarde, eu fiz uma outra reunião com 2 grandes empresas do agro nacional. Uma chama Corteva, que é a sucessora da Pioneer Sementes, e a outra com a Yara Fertilizantes. E a Corteva, ela já há 3 anos está com trabalhos de campo para a produção de milho no Nordeste. No semiárido, não é milho irrigado, não. É milho utilizando as condições do Nordeste. Pegando todo um banco genético que a Pioneer tem para a produção de milho com 300, 350 milímetros por ano, produzindo 60, 70, 80 sacos fácil, trazendo tecnologia. E quando você vai a 400, 450 milímetros, eles, em 750 produtores, eles já estão com 80 sacos de milho por hectare de média, e alguns produtores com 120 sacos de milho. Então, e a meta para os próximos 5 anos, 50 mil agricultores no Nordeste para produzir milho. Milho no Nordeste, porque o milho, na verdade, ele não é o milho pelo milho, para vender milho, mas por trás disso vem toda a questão da cadeia das proteínas animais, que é outra questão onde o país está batendo um recorde atrás do outro, e aonde pode, por trás disso, vir todo um processo de integração, desenvolvimento, onde a gente já tem alguns polos aí no Nordeste, produção de ovos, de aves, e, enfim, Pernambuco, vocês mesmo, hein? Nós visitamos a produção de ovos que tem, então, enfim. Então, a gente começa a ver um movimento, seu João, ter várias iniciativas e que elas muitas vezes nem se conversam, são um indo por um lado, outro indo por outro, mas todos mirando a mesma questão, que é aproveitar todo o potencial do Nordeste brasileiro e, como o Neto disse, aproveitar esse momento para fazer esse desenvolvimento econômico, principalmente, e social, porque o social ele vem atrás do econômico. Ninguém consegue se desenvolver socialmente se não tiver geração de renda. E eu acho que essa é uma das mudanças que o Ministério da Agricultura talvez tenha feito. Eu nunca trabalhei lá no MDA, mas a gente sabe da ideologização que havia dentro do Ministério e que acabava trabalhando muito mais como um processo ideológico como produtivo. Hoje, dentro do Ministério da Agricultura, a agricultura familiar ela mira muito mais os processos de geração de renda, de produção, para que atrás dessa produção você tenha o desenvolvimento social dessas famílias através do seu próprio esforço, do seu trabalho, enfim, do seu crescimento. Então, eu acho que essa é uma mudança importante que o Ministério tem feito, e de tratar todos como agricultores importantes para dentro do país com políticas públicas distintas. Você não pode ter a mesma política pública para um agricultor pequeno do que para um agricultor que tenha 2, 3, 5, 10 mil hectares. São situações diferentes, mas os dois não deixam de ser agricultores. E a ministra tem falado muito isso, que nós somos uma agricultura só, alimentando o Brasil e alimentando o mundo. Então, muito obrigado, sim, pela oportunidade, e eu quero aqui corroborar, e trazer aqui a visão que o Ministério realmente acredita. Nós não estamos fazendo isso porque é um pedido, não, nós estamos fazendo porque nós somos técnicos, e porque nós acreditamos muito no potencial do Nordeste brasileiro. E em muitas áreas o Nordeste já é um oásis, outras, obviamente, ele tem que se desenvolver. E eu quero aproveitar e saudar aqui o Marcos Bonfim, que é o nosso chefe-geral da Embrapa Caprinos e Suínos, Caprinos e Ovinos, que está lá em Sobral, e o Marco ele é um grande parceiro,
né, do Agro Nordeste, dos nossos projetos. Nós, aqui da Secretaria, colocamos aí 7 milhões de reais na Embrapa Caprinos para fazer a organização da cadeia produtiva da caprino-ovinocultura, né? Nessa rota que existe, começa aí no Ceará e vai descendo no Nordeste, num potencial enorme, né, que o Nordeste tem, porque talvez o DNA, como disse o seu João, ele é a pecuária, né? E a pecuária ela tem um potencial enorme de agregação de valor. A gente tem vários desafios que eu não vou entrar aqui dentro da pecuária, mas quando a gente vai, por exemplo, na Paraíba, a gente vê lá uma cooperativa produzindo um queijo de cabra, né, e não conseguindo sair, né, do estado para vender esse queijo de cabra, a gente vê o tamanho do potencial desperdiçado, né, de um produto que poderia estar nas melhores gôndolas dos mercados paulistas, ou aqui de Brasília, ou no Rio de Janeiro, gerando um valor agregado enorme para aqueles produtores. Então, eu acho que a gente tem uma série de desafios, né, de agregação de valor dos produtos que são produzidos aí, e que justamente esse programa do Agro Nordeste, esse trabalho da Embrapa Caprinos, ele tem como, vamos dizer, um dos objetivos esse desenvolvimento. Há poucas semanas atrás, o Ceará fez um ciúme muito grande, né, para o meu estado, para o Rio Grande do Sul, quando os jornais brasileiros todos noticiaram que o Ceará começou a produzir trigo, né? E de excelente qualidade, diga-se de passagem, né? E isso gerou uma comoção, né? Mesmo que tenha sido numa parcela pequena, uma comoção no bom sentido, né? Porque ela vai quebrando paradigmas que eu mesmo acompanhei. Eu estava lá no Sul, depois vim para Brasília, e o comentário nos corredores do Ministério, ou por onde a gente passava, disse, pô, esses dias eu li no jornal que estão produzindo trigo no Ceará, mas não é possível isso, mas como assim trigo no Ceará? E isso se espalhou, né, mostrando justamente, né, o potencial que o Ceará tem em inúmeras áreas, né, inclusive, né, essa questão do trigo, que começa a Embrapa a pensar o cerrado brasileiro, começa a pensar, né, essas regiões do Nordeste brasileiro, porque talvez o trigo seja o único produto, né, que nós não sejamos autossuficientes, né, e o trigo é um dos produtos agrícolas que nós temos que importar, porque a gente ainda não conseguiu fazer uma produção nacional que abastecesse a nossa população como um todo. Então, me parece aí também que está com os dias contados, né, essa questão do trigo também ser importado, e daqui a pouco a gente se tornar um grande exportador de trigo. Então, eu queria também parabenizar pelo crescimento, pela grande bacia leiteira, né, que o Ceará é, e dizer que talvez também, né, talvez não, né, mas os produtos lácteos brasileiros, eles também têm um grande desafio de se preparar internamente para nós alcançar a exportação desses produtos, né? A ministra tem feito um esforço grande de abertura de mercado de lácteos, e nós não conseguimos acessar esses mercados, principalmente por questões sanitárias internas que o país tem, né? E isso é de norte a sul, né? Então, existe também um grande trabalho a ser feito internamente para que a gente aproveite também as oportunidades na área dos lácteos e a gente possa exportar, por exemplo, abrir o queijo para exportação para a China, e a gente não exportou nada. Por quê? Porque não tem, né? A gente tem várias dificuldades sanitárias para fazer essa exportação. Então, quem produz leite cada vez tem que se tecnificar mais e principalmente olhar essas questões sanitárias, que elas são importantes. Mas eu quero rapidamente botar uma apresentação aqui até para ilustrar para os nossos telespectadores, né? Deixa eu abrir aqui. Para falar um pouquinho do Plano Safra desse ano, né, e como que está se comportando isso, tá? Então, eu queria... Já está aparecendo aí para vocês? Já. Assim, Já, assim. sim.
Sim, Então, tá ok. eu vou passar rapidamente para deixar o tempo para a gente conversar. O Neto já falou um pouquinho isso, o seu João também comentou, né, a questão dos nossos desafios. A gente tem trabalhado aqui com a lógica de ter uma política de crédito eficiente que chegue no agricultor. E quando a gente fala numa política de crédito, eu acho que esse talvez seja uma das grandes fortalezas que o Brasil desenvolveu nos últimos 20 anos. A gente tem uma política de crédito bastante eficiente. A gente pode ter problema de acesso ao crédito. E aí, realmente, nós temos. Eu discutia até agora com o pessoal da Paraíba, muitas cooperativas pequenas que vão buscar o crédito não conseguem acessar o crédito. Por quê? Porque às vezes não tem a garantia, porque às vezes não tem, enfim, não consegue acessar por documental. Então, até da OCB trabalhar fortemente num fundo de aval para as cooperativas, para que elas possam acessar esse crédito. Mas a gente tem uma política de crédito. Nós temos que fortalecer a assistência técnica. Eu já dou uma notícia aqui, que nós vamos lançar essa semana, o Amorim está participando também, junto com o nosso da ATER, nós vamos lançar um programa de ATER digital, e esse programa não é que vai ter uma ferramenta que vai substituir todo mundo, não é nada disso, mas é uma governança sobre as novas ferramentas digitais que estão aparecendo. As próprias Emater estão agora pensando nisso, e o que nós estamos fazendo nesse momento aqui, ela poderia servir para uma capacitação, para uma troca de informação, porque a gente, antes da pandemia, talvez a gente nunca pensasse que um ia estar no Ceará, outro ia estar na Paraíba, outro ia estar em Brasília, outro ia estar no Rio Grande do Sul, e nós juntos aqui íamos poder estar discutindo um problema, um ponto, ou algo em comum. Então, nós queremos aproveitar esse momento para que o Ministério possa fazer a governança desse processo, fortalecer as tecnologias de informatização e comunicação. Nós vamos buscar fortalecer as próprias matérias para que elas também vão nesse rumo, porque a gente nós precisamos ser um pouco mais audaciosos. Nos últimos 30 anos, nós não conseguimos sair dos 20% de agricultores atendidos por algum tipo de assistência técnica. Essa é a média brasileira. Quando a gente vai para o sul, a gente tem 48% dos agricultores que declaram ter algum tipo de assistência técnica. Quando a gente vai para o nordeste, esse número é 7%. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tem no tema da assistência técnica. E eu, particularmente, quando a gente vai para as cooperativas, a gente tem 68% de atendimento de assistência técnica. Então, veja as discrepâncias que a gente tem. E, na minha opinião, o Sr. João diz assim, o pequeno não é fácil sobreviver, e não é fácil sobreviver mesmo. Aonde ele melhor sobrevive é onde ele tem um processo de integração que ele esteja inserido. Então, eu conheço vários processos que funcionam bem, o leite é um deles, os suínos é outro, as aves é outro, o tabaco é outro, o café em alguns estados é outro, onde você tem um integrador que leva tecnologia, que leva informação, que leva conhecimento técnico para esse agricultor, alinhado ao mercado, que depois ele recebe esse produto e joga esse produto para o mercado que pediu. Então, esses processos de integração pode ser por uma cooperativa, pode ser por uma empresa privada, é onde a gente consegue encontrar uma melhor sobrevivência desses agricultores familiares. E a questão do cooperativismo, o seu João também comentou, a questão da falta de escala, e o cooperativismo justamente ele entra nesse ponto, que é a forma do pequeno gerar poder de mercado. Então, ele gera poder de mercado a partir da união de vários que conseguem, então, juntar isso e poder ir para o mercado, que sozinho ele não poderia. Essa é a importância do cooperativismo. E infelizmente, em muitos estados ele começou errado. Então, ele começou, como disse o Sr. João, de baixo para cima, de cima para baixo. E o cooperativismo não funciona de cima para baixo, ele funciona de baixo para cima, até para ele ter uma sobrevivência maior. E aí, em cima disso, as nossas políticas públicas de fortalecimento desses pilares. Bom, no crédito rural, esse ano a gente teve 33 bilhões de reais do Pronaf, a gente aumentou 5,7 do ano passado para esse. Essa é a notícia, vamos dizer, boa, e a notícia preocupante é que o dinheiro está quase todo indo já. Para investimento, aumentou 40% a captação de investimentos do ano passado, do mesmo período do ano passado para esse. É algo impressionante
o acesso do crédito rural que nós tivemos no mesmo período do ano passado para isso. Inclusive, isso é tema de uma conversa que a ministra vai ter que ter com o Ministério da Economia, com o próprio presidente, para nós vamos ter que buscar mais dinheiro para o nosso plano de safra, para poder atender, o que essa é uma boa notícia. As pessoas estão investindo, né? E como esse investimento é de médio e curto prazo, e longo prazo, isso mostra também um apetite e um acreditar no setor agrícola brasileiro, que é uma coisa muito boa. O Pronamp, né, também se colocou mais 33 bilhões, e nós temos colocado aqui sempre o médio junto, e eu vou dizer por quê. Os estudos da Exalc mostram que 80% do médio produtor rural, Amorim, eles são familiares, né? São 80% do médio produtor, aquele cara que tem de 4 a 15 módulos fiscais, ele mora na propriedade ou mora perto da propriedade, e 80% da renda dele vem da propriedade. Então, ele é um médio produtor familiar. Quando se fez a lei, se dividiu a agricultura familiar, não se levou em conta, muitas vezes, a realidade. Aquilo ali foi mais uma questão, não, vou fazer uma separação para fazer um recorte, poder ter uma política pública. Mas a gente tem outros grupos que são tão familiares quanto um pequeno, e esse médio. E aí nós também tivemos os números mostrando que esse é o produtor que o menor valor bruto de produção por hectare do Brasil é o médio produtor, não é o pequeno e não é o grande. O pequeno ele está em torno de 850, 900 reais de valor bruto de produção por hectare, e o médio é a metade disso, 450, 480 reais. Aí vai perguntar, mas por quê? Né? O que puxa ele para baixo é a pecuária de corte, né? Pouco tecnificada e extensiva, e acaba puxando esse produtor. Então, nós, como forma de levar a tecnologia ao médio produtor, aumentamos do ano passado para esse 10 bilhões de reais em crédito, para levar também, além de crédito, assistência técnica. Aqui tem uma coisa que para nós é muito importante: a gente conseguiu inserir no Pronaf a possibilidade da construção de casas, né? Nunca houve isso na história, né? E a gente conseguiu fazer com que, assim como ele vai pegar dinheiro para um galpão, ele possa pegar dinheiro para uma casa, com 3 anos de carência, juros de 4% e 10 anos para pagar, né? Mais 7 anos para pagar. E isso deu um retorno fantástico, né? No primeiro ano foram mais de 8.200 casas financiadas, não são poucas aí no Ceará, né? Eu até tinha um número, são bastante casas que foram financiadas, e aqui tem alguns exemplos do que um agricultor consegue fazer com 50 mil ou menos até, porque o ticket médio é 40 mil reais que esse pessoal está pegando, a mão de obra dele, ele consegue conseguir o material de construção mais barato, e acaba fazendo uma construção muito bacana, e que acaba gerando muita qualidade de vida. Esse ano a gente colocou, né, a possibilidade do financiamento para os filhos dos agricultores familiares. Isso ano passado não era possível, esse ano os filhos dos agricultores também podem acessar esse crédito. A gente lançou também no Plano Safra desse ano o Pronaf Bioeconomia. Não era possível para usar os biomas brasileiros, por exemplo, o mel lá na Chapada do Araripe pode entrar dentro do Pronaf Bioeconomia. E a gente inseriu a possibilidade de fazer investimento por esse Pronaf com taxa de juros de 2,75 ao ano. Antes era só possível fazer custeio, e agora a gente conseguiu colocar também a questão dos investimentos, e isso aqui deu uma repercussão muito positiva dentro desse Plano Safra. Aqui tem um pouquinho do nosso programa de bioeconomia, que a gente tem trabalhado principalmente na região amazônica, mas isso aqui tem um potencial enorme também no semiárido, não vou entrar muito aqui. A gente abriu, isso aqui é interessante também aí para vocês, nós ampliamos o limite da operação coletiva para atividades de aquicultura, avicultura, carcinicultura, né, o camarão, que antes um beneficiário tinha um limite de 165 mil reais. Então, juntava lá o pai, o filho e um primo, por exemplo, né, individualmente ele podia pegar 330 mil reais. Mas quando juntava os três para fazer um tanque, por exemplo, coletivo, o limite era 165 mil reais. A gente dobrou esse limite para 330 mil reais. Então, hoje, 3 agricultores
né, ou três sócios, ou um pai, um vizinho, mais um primo, eles se juntam para fazer uma produção de camarão, eles podem somar os 330. Né? Então, a gente saltou, né, de 540 mil para R$1 milhão. A gente dobrou esse valor justamente para atender essas cadeias aí de aves, suínos, peixe e camarão. Né? Então, isso aqui foi uma novidade que veio bem da base, as pessoas pedindo isso. Nós também aumentamos, isso aqui é dinheiro na veia do agricultor, tá? Que é o programa de garantia dos preços da agricultura familiar. Nós aumentamos o valor de R$ 3.500 para R$ 5.000 para as operações de custeio. O que é isso? Isso tem um programa que vai medindo o preço mínimo dos produtos. Quando o agricultor vai pagar o custeio dele lá, se o valor do produto estiver abaixo do custo de produção, o governo ele subsidia o pagamento da prestação desse agricultor. Então, isso é algo que vai na conta do agricultor. Ele diz, eu vou pagar R$13.000, se tiver abaixo, diminui os 5, ele vai pagar só 8. E assim como a gente aumentou também de 1.200 para 1.500 para 2.000 os investimentos, e isso tudo por instituição financeira. Antes era por mutuário. Agora, se ele pega um recurso no Sicredi, um no Banco do Brasil, vai valer separadamente para as duas instituições financeiras. Então, a gente aumentou isso, também foi algo bastante importante. Não esquecendo, né, que os produtores que estão na reforma agrária, eles têm as taxas de juros, as menores taxas, né, 0,5% ainda com rebate e um bônus de adimplência de 40%, ou seja, a gente não tirou isso, e isso aqui atinge justamente aquele agricultor mais pobre que tem renda até R$23.000 por ano. Bom, na área da assistência técnica, hoje, inclusive, se vocês entrarem no site do Ministério da Agricultura, vocês vão ver que nós divulgamos os beneficiários desse programa do Residência Profissional Agrícola, que ele é para ser, né, nós estamos nos baseando muito nos programas de residência médica. Né? Então, a gente quer pegar o aluno formado, né, que está até 1 ano de formado, que tenha terminado todas as cadeiras, e dar uma bolsa para ele, inserir ele no mercado de trabalho. Nós vamos colocar nessa primeira leva 900 agricultores, 900 jovens, né, não são agricultores, são estudantes, muitos filhos de agricultores, e que vão, as instituições mandaram os projetos, eles vão trabalhar em determinadas áreas. Eu até tenho aqui, eu podia ter pegado do Ceará, e isso é para alavancar a carreira desses meninos e dessas meninas que vão trabalhar nesse projeto. Então, é um 6, projeto... secretário. Oi? 6. Foram aprovados 6 projetos no Ceará. 6 projetos no Ceará, né? Que deve ser uns... o Nordeste foi o maior beneficiário desse projeto. Eu acho que cada projeto é 10 ou 15 jovens, né, Neto? E eles vão... então, ser inseridos. Isso é um projeto... Olha, eu fiquei muito surpreso com a qualidade dos projetos que nós recebemos aqui, e a gente quer agora começar já a fazer os TEDs e encaminhar isso. Na área da comercialização, né, as cooperativas, que são importantes, a gente diminuiu o percentual de agricultores familiares para receber a DAP jurídica, então, de 60% para 50% mais um. Então, isso, para mim, agora é maioria. O que é a maioria de agricultores familiares? 50% mais um. O que isso aqui fez? Fez com que a gente colocasse 316 novas cooperativas em programas governamentais. Cooperativas que estavam fora, que tinham 55%, 56%, 57%, e eles acabaram entrando dentro dos programas de compras institucionais. Né? Aqui tem um pouquinho do PA, que eu já falei, a gente colocou durante a pandemia mais R$500 milhões no PA, né, beneficiando cooperativas, beneficiando os estados, o PA Leite, né, que só tem no Nordeste, né, e que vários recursos foram para aí. E o crédito fundiário, na verdade, isso aqui também ele diminuiu, né, os juros, e a gente está tentando colocar agora, ainda estamos com dificuldade, esse projeto é um projeto tão burocrático, né, ele foi tão amarrado nos últimos anos, legalmente, com decretos, com portarias, rapaz, e nós estamos numa luta para fazer desamarrar ele, mas se Deus quiser nós vamos conseguir, porque a nossa ideia é colocar ela na ponta, no banco lá, e fazer com que ele vire um Pronaf também, onde o agricultor que queira um recurso para pegar a terra, ele possa ir no banco sem muita burocracia para pegar esse recurso. Bom, eu lembro quando o senhor me disse que a proposta era voltar ao antigo Banco da Terra, né?
A gente está os moldes do trabalhando. antigo Banco da Terra, né? Estamos trabalhando para isso, sabe? Para a gente conseguir. Mas eu queria, então, só agradecer a oportunidade. Eu falei um pouco rápido, porque falei bastante no começo, e a gente vai apresentando tudo que a gente tem. A gente tem tanto para falar e para discutir, para ouvir, principalmente, né? Mas a ideia era dar uma passada por cima, para que os senhores possam ter uma ideia do que a gente está alinhando aí para esse plano safra, que está em execução já durante 3 meses e que tem sido um sucesso na ponta aí. Obrigado aí pela oportunidade. Secretário, obrigado, senhor. A gente já sabia que sua secretaria era eficiente, isso aqui era notório para todo mundo. Primeiro, eu vou me espantar aqui, que o senhor disse que veio aqui cuidar do mel lá do mel de, acho que é de um cipó que tem lá. O Augustinho Mel de cipó uva. E é bom saber que o senhor já tem essa familiaridade aqui com a gente aqui. Mas eu ia aproveitar para o senhor e dizer o seguinte: o senhor falou muito e mostrou que conhece um pouco da nossa realidade. A ministra esteve aqui, isso aqui é um pedido meu aqui para o senhor. A ministra esteve aqui agora em março. Sim. Se eu não me engano, foi dia 12 ou 13 de março, que a ministra esteve aqui assinando o CISB com a gente, uma relação antiga, que já estava aqui, perdurava há 7 anos. Nós encontramos aí no governo do Estado e no Neto a parceria para a gente poder fazer isso e tal. Nesse momento, a gente, quando ela veio para cá, nós, dentro da Federação de Agricultura, nós reunimos os sindicatos rurais, o governo do Estado, o Ministério da Agricultura, todos os órgãos, o Senar, todos os órgãos interessados, e fizemos um projeto entregando para a ministra. Na nossa concepção, o nosso problema aqui no Ceará não é chuva. O senhor reclamou aí no Rio Grande do Sul por 3 ou 4 meses aí de falta de chuva. Nós vivemos aqui há 7 anos. Cearense calejado nisso. Nosso problema aqui sempre foi água, não é chuva, diferente. Mas a nossa agricultura, ela carece, e o senhor me deu aí uma notícia que eu já mandei aqui para um grupo aqui de WhatsApp, sobre a história da Pioneer, né? Porque isso para nós é um negócio fantástico. Isso é um negócio fantástico. Mas a nossa grande dificuldade, secretário, é comida. A pecuária do nosso estado, as pessoas aqui no nosso estado, eles não têm o hábito de guardarem comida, de silagem, não é uma prática usual para todos os produtores rurais, né? Então, aqui houve um processo aí do governo do estado, há algum tempo, distribuindo, inclusive, mudas de palma forrageira para tentar ajudar, e é um sucesso, tem dado resultado. Mas, por exemplo, de comida. Os nossos sindicatos, eu vou falar aqui como presidente do sindicato rural, porque a minha cidade aí, diferente da cidade do Dr. Amorim, é a capital do Sertão Central, é Quixadá. E lá, nós, na nossa cidade, no nosso sindicato, a gente tem uma dificuldade de equipamentos para servir esse pequeno produtor. Só para o senhor ter ideia, eu digo aqui porque eu conheço os números do Ceará, de algumas coisas, não todas, mas como eu fui presidente da Câmara aqui do Ovinocapinocultura, aqui o Ceará tem 102.787, e tinha até 3 anos atrás, produtores de ovino e caprino. 78% eram pequenos produtores. A média é 37 cabeças de ovinos e caprinos por cada produtor. Então, nós somos muito pequenos, né? Talvez não seja nem para a maioria, não seja bom negócio. Mas nesse processo, nesse esboço que nós fizemos para a ministra, nós fizemos uma reivindicação para ela. E eu estou passando isso aqui para o senhor, para o senhor puder nos ajudar, eu lhe agradeceria. Dentre elas, secretária, a gente fez nós idealizamos aqui um projeto junto com o MAPA e a FAEC, que era chamado Patrulha da Forragem. Equipamento que o sindicato poderia dispor e prestar um serviço para o pequeno produtor para que ele produzisse e armazenasse sua alimentação no período do inverno. Nós temos aqui no Ceará um período definido do inverno, de chuvas, na verdade. O inverno nosso aqui é a época das chuvas. Então, geralmente de janeiro, fevereiro, meados disso, até abril, maio, junho, talvez, quando é inverno bom, chove bem aqui no Ceará. Teoricamente, nem toda vida, mas chove. E que pode se plantar, desde forragens nativas, como sorgo, forrageiro, e por aí vai. E nós precisamos atender esse pessoal com equipamentos, porque a maioria não tem equipamento. E cada dia que passa, infelizmente, a mão de obra está mais difícil no campo. Aqui existe um êxodo rural muito grande, Fortaleza virou uma metrópole muito grande,
E as pessoas, a maioria do pessoal que mora em Fortaleza, que é uma cidade de 2.600.000, 700.000 pessoas, são do interior, como inclusive é o meu caso, que eu sou de Quixadá, moro em Fortaleza e vou ao Quixadá semanalmente. Nós fizemos essa reivindicação para a gente ter uma patrulha da forragem para um sindicato, para fazer um projeto piloto, para levar isso para o governo. Esse projeto está entregue à ministra. Eu gostaria, na maneira possível, se eu conhecesse, não sei se o senhor tomou conhecimento, mas a ideia era que os sindicatos rurais, porque nós não temos essa distinção aqui dos nossos sindicatos rurais, de pequeno, médio, grande produtor. Foi produtor rural, tem que estar inserido no nosso sindicato e vamos servir para eles e vamos servir aos produtores rurais. Então, na maneira do possível, se o senhor puder conhecer essa nossa proposta. Amilcar, está na tela aí, ó. Está na tela aí. Na tela, já é. A proposta. Então, obrigado, Neto, porque visão aqui não deu para fazer isso. Então, se o senhor puder... Mas eu queria até corroborar aqui, Amilcar, contigo, antes de mais nada, só fazer uma conclusão aqui da fala do nosso secretário. Secretário, eu queria só trazer algumas ações da nossa secretaria já no estado do Ceará. Então, em relação à agroresidência, já foram 6 projetos aprovados para o Ceará, bem distribuídos, inclusive, em todo o estado. No âmbito do crédito fundiário, dizer que esse ano foi publicada a portaria que deu ao estado do Ceará a condição de unidade gestora estadual. Né? Antigamente não existia nenhuma unidade gestora estadual no Nordeste, e esse ano os 2 estados que pleitearam ser unidade gestora estadual do programa foi o estado do Ceará e o estado de Sergipe. Então, hoje nós somos, por portaria determinadas, a unidade gestora estadual do crédito fundiário. No âmbito do programa Sociobiodiversidade, nós temos um projeto rodando já com parceria do INSA, do Instituto Nacional do Semiárido, para a reestruturação da cadeia do queijo coalho lá na região do Jaguaribe, que é um dos territórios do Agro-Nordeste. Inclusive, estive com a doutora Mônica aqui na última sexta-feira, já alinhando como é que a gente ia fazer da melhor forma. No âmbito da agricultura familiar também, vale a pena citar o Selo Nacional da Agricultura Familiar, que foi uma ação muito fortalecida agora na gestão do secretário Fernando, inclusive com o programa Vitrine da Agricultura Familiar, onde qualquer produtor pode ir lá no site da Vitrine e cadastrar seus produtos para qualquer pessoa do Brasil ir lá e ver a possibilidade de comprar o produto direto da Vitrine. No âmbito do programa Brasil Mais Cooperativo, a gente está bem alinhado com o departamento de cooperativismo e acesso a mercados lá do nosso amigo Márcio Madalena. Inclusive agora nós estamos fazendo um projeto a nível de SFA para o diagnóstico das 70 cooperativas de agricultura familiar no estado do Ceará. Devido à pandemia, a gente percebeu que as cooperativas eram muito reféns dos programas de compras governamentais. Então, agora a gente está bolando uma estratégia, um projeto, para tirar essa âncora das cooperativas de agricultura familiar apenas com os programas de aquisição governamental, para tentar abrir mercado privado para essas cooperativas, para que elas não fiquem apenas com esse cliente, que é o PA e o PENAI. E também uma outra informação que o secretário não trouxe, que também é da parte dele, é o novo ACT, que foi assinado pelo MAPA e o Ministério do Turismo, que é no fortalecimento do turismo rural. Então, a gente também já está desenhando aqui para apresentar à SAF, a Secretaria de Agricultura Familiar, um projeto para estimular o turismo rural nas regiões que nós temos na própria Chapada do Araripe, na Chapada da Ibiapaba, na Chapada do Baturité, na Serra do Baturité e nas regiões praianas, né, que nós temos muita agricultura familiar, pesca familiar artesanal nas regiões praianas, para que a gente possa estimular a questão do turismo rural. E dizer uma coisa, secretário, dentro desses 5 projetos que as cadeias que o setor produtivo entregou para a ministra no dia 9 de março, tem esse projeto, que é um projeto que a gente queria trazer ele como piloto para o Ceará. Não é um projeto muito caro. A gente, na conversa com a ministra, eu até falava para ela para a gente tentar startar pelo menos um núcleo desse, se não fosse possível fazer os 10 núcleos, mas pelo menos um núcleo. E a grande vantagem dele é que o governo do estado se propôs a entrar como parceiro, fornecendo a semente e os silos bolsa, né, de geomembrana. E o MAPA entraria com a patrulha mecanizada aí, de aproximadamente um valor de R$280 mil cada patrulha dessa, para que a gente pudesse estimular a produção de forragem no Ceará. Veja, o Ceará, se você pegar um helicóptero e sobrevoar o Ceará hoje, você vai ver que mais de 60% das áreas agricultáveis estão ainda, como a gente diz aqui, na capoeira. Ainda estão com vegetação nativa. E não são exploradas. E não são exploradas justamente por deficiência de mecanização.
infelizmente, o nosso agricultor aqui, ele só consegue... Assim, aqui tem uma regra que é a seguinte: a máquina só trabalha 4 meses, porque há os meses de inverno. Então, aqui, o pequeno produtor não compensa comprar uma máquina, porque ele vai imobilizar um capital de 280 mil para ele trabalhar 4 meses. E os outros 8 meses do ano, ele vai ficar com a máquina parada. Quem é agricultor, como eu, sabe que ficar com a máquina parada é prejuízo. Então, é por isso que muitos pequenos produtores aqui não possuem máquina. E se a gente tivesse condições de ter uma máquina para poder proporcionar o plantio tanto faz sorgo quanto milho para a produção de silagem, por mais fraco que seja o inverno, vai ter produção, né? O sorgo pode até não crescer o suficiente, mas o tanto que ele crescer vai ser suficiente para produzir algum alimento para o rebanho. E o setor produtivo apresentou essa proposta de implantação desse núcleo. Além dessa proposta, uma outra proposta que foi interessante também, que o senhor falou, é esse projeto aqui. O senhor foi na ferida. Hoje, o que nós conhecemos como mais próximo de cooperativismo no Ceará, dirá no Nordeste, são os projetos de integração. O que é um projeto de integração? É quando você tem uma empresa, né, uma empresa maior, que integra pequenos produtores para fornecer para ela. Os modelos de integração que nós temos no Ceará são um sucesso. Nós temos um fortalecimento do pequeno produtor, nós temos uma garantia da compra, nós temos uma política de preço bem estabelecida. E isso traz ao produtor uma vontade de produzir muito maior. Porque mesmo isso não sendo o ideal, porque o ideal seria, de fato, o cooperativismo, mas por questões cultural, por questões até mesmo de formação do produtor, a gente ainda está um tanto distante do sistema cooperativista real. Mas hoje o processo de integração com a indústria, o modelo de verticalização produtor-indústria, é o que a gente tem de mais próximo de cooperativismo e que funciona. Podendo citar aqui o modelo com Fazenda Nutrilite, com a própria Betânia, com a pessoal da Usibras. Então, são modelos que fortalecem o produtor, cria-se um vínculo entre produtor e indústria e que isso traz uma segurança maior ao homem do campo. E o que foi proposto à época foi que o MAPA pudesse estudar a possibilidade de criar um certificado de indústria integrada, dizer assim, por exemplo, onde estimulasse as agroindústrias a abrirem os portões das suas indústrias para fazer esses modelos de projeto de integração. Veja, a Ambev desenvolveu uma cerveja agora, cerveja legítima, que usa mandioca produzida lá no Cariri, na região do Salitre. Só a conotação do marketing sobre a questão de estar comprando matéria-prima de pequenos produtores já deu a essa cerveja um patamar diferente das outras. Então, isso daí é o que a gente pretende, enquanto órgão, estimular para que essas indústrias possam abrir as portas e dizer, olha, 50% de toda a matéria-prima nossa é comprada de pequenos produtores, mas não só comprada, mas adquirida por meio de um projeto de parceria, um projeto de integração, onde tem que haver um ganha-ganha, onde eu fortaleço aquele pequeno produtor para que amanhã ele me entregue um produto de melhor qualidade, com uma estabilidade de produção, com estabilidade de entrega. Então, essa foi uma das outras reivindicações que o setor produtivo apresentou. Inclusive, eu vou passar para o senhor, para que o senhor tome pé de todas elas. Mas eu trouxe essa abordagem só para fertilizar aqui o nosso assunto. Quem seria, só uma pergunta, Neto, quem cadastraria essa proposta? O MAPA. Não, eu sei, eu quero saber do lado daí. Quem é que é? Governo do Estado? É o governo do Estado. O governo do Estado ele é parceiro na maioria dessa proposta, inclusive com contrapartidas, né? Não, porque isso tu sabe, né? Tem que ser importante, tem que ser público, na verdade, né? Ou uma prefeitura ou o governo do Estado, né? Por exemplo, a parte das máquinas aqui, da Patrulha da Forragem, por exemplo, eu estou pensando, né? Na proposta da Patrulha da Forragem, o que foi proposto foi uma parceria com a Federação da Agricultura. Eu sei, mas a federação não pode receber recurso público, né? Aí teria que o governo do estado fazer o cadastro e depois fazer um comodato do maquinário, né? Pode ser, sem problema nenhum. Nós temos que pensar isso aí, tá? Porque pronto. Aí quem é que tá com isso? É tu, Neto, que tá... Eu tô aqui também e eu acho que o Paulo Márcio também tá lá com ela.
com isso. Não, mas o Paulo, na verdade, nós temos que pensar o seguinte, ó, o que eu estou pensando? Tá chegando o final do ano, tá? O final do ano sempre é um momento decisivo da gente poder, daqui a pouco, rapar algum recurso que não foi gasto ou que alguém não encaminhou a proposta, para a gente empenhar a proposta, tá entendendo? Então tem que deixar... A gente conversa isso aí sobre agora, em seguida, Perfeito. E a gente deixa alguma coisa cadastrada aqui e analisada, porque o que acontece? Se sobrar, a gente empenha o recurso aí. Perfeito, secretário. Não precisa ser de todo, mas um pedaço, como tu disse, a gente pode começar, o ano que vem faz mais um pedaço, quer dizer, alguma Então, coisa meu dever de casa aqui, secretário, é encaminhar o processo todo para a SAF, não é isso? Quem vai ter que fazer isso é o governo do estado, né? Tu vai Tudo ter bem, que conversar com eles. Então, Só que aí nós temos que abrir o Siconv, tem um processo. Mas aí tu conversa com o Márcio Madalena aqui, tá? Que eu oriento ele também e a gente tenta organizar alguma coisa. Perfeito. Pode ser prefeitura também, não pode? Pode ser prefeitura também. Não, mas vamos fazer pelo governo, tá tranquilo. Melhor pelo governo. A minha interlocução com a SAF sempre foi muito boa, com o senhor, com o Márcio, enfim, com toda a equipe, com os dois Márcios, inclusive, tem sido muito boa a interlocução. Então, só para finalizar minha participação, é o seguinte, a Embrapa, que é uma parceira gigante, inclusive quero cumprimentar aqui o Bonfim é um cara que eu aprendi a ter um respeito gigante por ele, que é um profissional super competente, e não menos que o Bonfim, também o Lucas Leite, que é da Agroindústria Tropical aqui, da Embrapa Agroindústria Tropical. O Lucas e o Bonfim, a equipe deles são extraordinários. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Embrapa Soja, em parceria com a Embrapa Cerrados, né, a Embrapa Soja lá de Londrina, com a Embrapa Cerrados lá de Planaltina, eles desenvolveram uma variedade de soja, que é a variedade BRS 8980 IPRO. E essa variedade de soja ela tem uma resistência gigante a veranicos. Eu sempre digo o seguinte, nós não temos problema com o inverno, nossos invernos não são ruins, porque nós temos uma média de chuva que varia de 600 a 1.000 milímetros, mesmo em anos ruins, a depender de algumas regiões do estado do Ceará. E algumas regiões chove até mais. O nosso problema é veranico. E quem é produtor de soja sabe que soja com mais de 15 dias sem chuva, o camarada já começa a perder os cabelos da cabeça. E essa variedade ela foi colocada à prova na região da Bahia com até 21 dias de veranico e ela teve produtividade de 80 sacas por hectare. Um parlamentar nosso cearense aqui colocou R$500 mil de emenda para que eles pudessem concluir essa pesquisa aqui no estado do Ceará, justamente na região do Cariri e na região da Ibiapaba. E a gente precisa desenvolver a soja no estado do Ceará como uma cultura alternativa. Da mesma forma como essa variedade de trigo, a BRS 264, ela foi desenvolvida visando a produção em baixas altitudes. Então, mesmo tendo sido irrigado, essa produtividade que aconteceu agora aqui no Ceará foi com trigo irrigado, mas foi com trigo irrigado com a altitude de 110 metros de altura. Então, veja, trigo abaixo de 800 metros de altitude não produz. E a gente conseguiu produzir com 120 metros de altitude. Então, buscar a Embrapa no sentido de pesquisa para fins de culturas que tenham essa capacidade de se moldar ao nosso clima, às nossas condições de chuva. Então, basicamente, é só isso. As duas propostas que são mais ligadas à SAF é essa da patrulha e essa da possibilidade de criar um certificado de origem para fins de integração, indústria e pequeno agricultor, que isso a gente pode construir dentro do âmbito do próprio Programa Agronordeste. Obrigado, meu secretário. Eu vou terminar aqui para dar para os outros fazer alguma pergunta para o senhor, secretário. Eu ouvi de um senhor aqui chamado Zé Maria Pimenta, que foi, inclusive, presidente da Mates, uma provocação dele. E a provocação é o seguinte: aos dinheiros gastos na cisterna de enxurrada, poderiam fazer um reservatório inteligente no interior. Sinceramente, eu não sei a veracidade dessa história todinha, estou procurando me inteirar, mas eu convidaria o senhor que, numa oportunidade que o senhor tivesse aqui no Ceará, conhecer esses reservatórios que ele chama de reservatório inteligente. Porque um dos maiores malefícios aqui para o Ceará, malefício, modo de falar, não é a retirada da água dos reservatórios, é o sol. Ele consome muita água aqui. A evaporação é um negócio impressionante. E ele fez uns reservatórios com o dinheiro que gastava na cisterna de enxurrada, segundo ele, e eu convidaria o senhor que venha comer aqui o nosso carneiro, que é melhor do que o do Rio Grande do Sul, né? E muito melhor do que o de Itauá, que o carneiro do Xadé é muito melhor do que o de Itauá,
Venha comer e conhecer esse reservatório aqui inteligente. Eu convidaria o senhor quando o senhor estivesse aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou programando uma viagem aí, né, Neto? Já estava programado, eu peguei o Covid e não consegui. Mas eu preciso ir aí na Embrapa Caprinos, né? A gente tem eu preciso ir no Banco Nordeste, eu tenho que ir lá na Fazenda Aruanã, né? Aruanã. Então eu tenho uma agenda para fazer aí quando eu tiver, eu vou com gosto aí para conhecer esse sistema. Tá bom. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta aí ao nosso chefe Fernando? Morim, João Teixeira. Amilcar, se me permite... Eu preferia fazer algumas considerações que eu acho muito importante. Começando pela apicultura, eu queria agradecer o trabalho que você fez, porque hoje é o grande destaque a questão do mel da fruta cipaúba. E nós temos o outro, Fernando, que é o da flor da aroeira, que é nesse período mais duro do sertão, que pega uma boa parte do sertão nosso aqui até uma parte de Minas Gerais, né? E é um dos mel que está sendo muito tratado por vários países. E temos ainda o outro que está começando agora, imagina, até a terra do Amilcar tem, que é Jurema Preta. O próprio da Jurema Preta está sendo assim um sucesso, está gerando próprios verdes, com um componente extraordinário. Isso pode ser um outro elemento importante. Por isso, quando você falou lá da apicultura, o que talvez vá carecer muito é que nós possamos e devemos, como em todas as outras áreas, no Nordeste nós temos que ampliar a profissionalização. Quando nós pegamos aquela área do sertão paraibano ali, nós percebemos que as pessoas tomaram para si a profissão de criador, a profissão de curtidor, a profissão de industrializador do processo artesanal, do couro e tudo mais. Eu acho que essa coisa também tem que chegar em todos os segmentos. Eu acho que, inclusive, nós temos que trabalhar muito nessa linha. E a Ovino Caprinocultura, ela tem uma capacidade de crescimento muito grande. E aí você me traz, eu queria, inclusive, parabenizar por essa notícia da história do milho. Porque a nossa produtividade aqui é muito baixa. Se nós chegarmos a um índice de produtividade melhor, não tenha dúvida que vai ser extraordinário. Vai ser lançado em breve. Aí na cultura, a questão do caju não precoce e irrigado. Nós tivemos... Aí quero aproveitar, porque, de fato, não é o carneiro de Quixadá que presta, é o do Tauá, né? Fica aí a concorrência. Mas, assim, a experiência que nós temos de um trabalho feito pela Emater lá em Tabuleiro do Norte, Tabuleiro ficou mesmo na divisa da onde tinha água para quem não tinha água, não é isso, João? E nós começamos um trabalho de irrigação, hoje são 205 poços profundos, feito com recurso do Pronaf. Dá em torno aí de 43 milhões de reais de investimento, mas foi uma mudança extraordinária na economia do município. E uma delas é o caju irrigado, o caju não precoce. Porque a perda do gigante lá foi quase 100%. Esses anos de seca matou quase que na totalidade. E é impressionante como o cara está tendo 11 meses de produção de caju. E aí o caju de mesa pode ser um dos grandes, das grandes elementos da economia, como o João está colocando aí. E eu acho que a forma como está sendo investido agora pelo MAPA, é importante que esse segmento possa ser tratado e a gente tem muito que aprimorar. E aí, Fernando, uma notícia, quando eu entrei na reunião aqui, eu estava saindo de uma reunião com o governador, que antes era a história do MAPA, a gente passava o dia todo lá na casa dele para ouvir todo mundo, e agora nós fizemos em 2 horas, eu aqui de Itauá e ele lá de Fortaleza. Eu acho que esse mecanismo ele é muito importante. Aí até 4.0 e o até digital, nós vamos ter que avançar de forma rápida, porque a pandemia criou a necessidade de nós sermos mais velozes nisso, né? Com certeza. Eu acho que esse é um dado muito importante que nós temos que desenvolver. Eu acho que, de tudo que você estava colocando nos investimentos agora do Plano Safra,
Eu fico muito feliz que nós possamos desenvolver para o Nordeste uma economia onde possamos melhorar todo o nosso criatório, porque nós temos uma coisa aqui que é importante, é o sol, né? Se a gente tem ração, o sol nós temos. A saúde do animal pode ser muito mais próspera do que... Pode ser um custo menor que nós vamos ter do que em outras regiões do Brasil, ou suprir em determinado momento o que outras regiões podem não estar tendo com condições de fazer. Eu acho que esse é extraordinário. Eu queria fazer esse registro, que eu acho que é muito interessante. E aí fica o nosso registro aqui de que talvez eu entendi um dia desse, porque também durante essa pandemia a gente teve que reunir mais e fizemos muitos estudos em salas com 100 pessoas. E uma das coisas que me chamou a atenção foi um estudo que foi feito sobre o povo nordestino, né? E o povo nordestino, ele só fala pela metade, né? Ele sempre tem uma autodefesa. E nessa autodefesa é um dos elementos que atrapalha o cooperativismo, que você tem um pouco de desconfiança naquilo que você vai botar em comum com o outro. E o cooperativismo não tem outro jeito, é só as pessoas saberem que o que é dele continua sendo dele, junto com os dos outros, para gerar escala, para fazer o escalonamento da produção que ele precisa ir para o mercado, poder ter mercado. Eu acho que esse é um dos dados muito importantes que nós temos que desenvolver. Então, penso que nós temos que ampliar muito a nossa capacidade na capacitação profissional dos nossos agricultores, seja ele aquele que o MAPA trabalha conosco, que estamos ainda na busca dele, os que já estão bem desenvolvidos e os que estão já consolidados. E eu tenho um acordo com você, nós inclusive com um projeto que tivemos lá do MAPA, de R$800 mil, nós montamos 18 grupos aqui, que nós chamamos ele de NIT, Núcleo de Radiação Tecnológico. Nesse grupo, é um funcionário da EMATES que atua. Por que nós fizemos isso? E a gente entendeu que tem muitas coisas que a gente fala lá fora que na comunidade eles não traduzem para eles. Na comunidade, o cara que trabalha na roça, seja ele pequeno, médio ou grande, eles têm as mesmas condicionantes, chuva, outras variáveis, o trabalho de cultivo, tudo que um faz, o outro faz também. E essas coisas é muito comum nas comunidades. Então, nós fizemos esses núcleos para dar entendimento que não há esse distanciamento, mas que a nossa formação, inclusive dos técnicos, para entender que, de fato, na comunidade, todo mundo trabalha uma coisa comum. Por exemplo, o cara que tem o carro é quem leva o produto do que não tem. O que tem o caminhão é quem faz a compra maior e é quem entrega na comunidade. Então, não tem esse conflito lá na comunidade. O que tem, nós temos que ter a capacidade de resolução. Mas, na hora de produzir, todo mundo passa pelo mesmo problema. E tem sido uma experiência bem interessante. Nós temos um lá perto da cidade do Amilcar, que é Quixeramobim, é a área de paixão do Zé Maria Pimenta, que é o Pingo d'Água, né? E tem sido um resultado muito interessante, inclusive na organização da cooperativa. Então, acho que essas coisas, elas têm que ir sendo quebradas, esses paradigmas, e fazer um desenvolvimento maior. É impressionante. Eles trabalham desde as folhosas, que é aqueles que são menores, a fruticultura, e lá tem 7 unidades de produção de doce. O grande sonho dele é a gente vencer, Neto. E acho que nesse projeto do São José nós podemos fazer uma grande parceria, porque lá foi o primeiro CIF da agricultura familiar que foi registrado no MAPA. E eles querem chegar ao CIF do doce também. Porque o do Quixeramobim vende doce para o Nordeste inteiro. Mas o cara, quando passa das fronteiras, é todo mundo escondido. Porque eles têm a competência, mas não têm a regularidade. Perdão, não são regulamentados. Eles têm regularidade, agora não são regulamentados. E o sonho deles é isso. Quando o senhor vier, nós temos que fazer uma boa viagem no sertão, viu? Vamos passar na cidade do Amilcar. Vamos sim, se Deus quiser. Senhor Fernando, nós também, tipo de informação, importamos 217 milhões de dólares só de trigo. O estado do Ceará é um dos maiores consumidores de trigo, tem grandes indústrias de trigo aqui no Ceará. E tem 2 produtos básicos que a gente somos importadores, além do trigo, o ovino e caprino. E nós produzimos muito aqui. Nós temos um rebanho de 3 milhões de cabeças de ovino e caprino, e, no entanto, o Brasil
é um grande importador de carne de ovino e capim, que não é possível que isso aconteça. Mas isso no Rio Grande do Sul é a mesma coisa, né? Nós temos aí um grande rebanho ovino no Rio Grande do Sul e somos importador de carne ovina do Uruguai, né? Imagine que 20 milhões de pessoas nunca comeram carne de ovino no Brasil. É uma cadeia produtiva que é impressionante como ela é desorganizada, né? E ninguém conseguiu ainda dar organização para ela, integrar ela como os suínos, as aves, até a própria pecuária de corte, né? E ela tem um potencial enorme, sabe? Um potencial enorme. Então, eu acho que esse é um desafio nosso aí, viu? Nós também, antes de passar aqui para o senhor João, eu queria dizer que o governo do estado também tem que fazer a parte dele. Porque Xeramim, por exemplo, fizeram um projeto de São José que tem, doutor Amorim, vários laticínios, inclusive tem um laticínio lá que custou 7 milhões de reais, está parado. E nós não podemos botar dinheiro, como estão fazendo aí, nesses laticínios aí, sem funcionar. Isso é um crime, assim, sem procedente. O governo do estado tem que colocar isso para funcionar, porque, às vezes, infelizmente, faz investimento de forma errônea. Não quero julgar aqui ninguém, nem estou longe de julgar, mas no Xeramim tem 4 laticínios parados, gasto pelo dinheiro do projeto de São José. Tem um que custou 7 milhões de reais, os caras estão pegando lá a máquina e tal. As coisas têm que funcionar para dar certo, nós temos que procurar as coisas com mais eficiência, porque nós precisamos produzir. Nós podemos aumentar esse estado, nós podemos aumentar esse Nordeste, o dinheiro pouco que a gente tem que ser bem utilizado. E nós temos que cobrar as autoridades, inclusive o governo do estado, para que ele seja mais eficiente no uso do dinheiro dele, porque nós precisamos que as coisas funcionem corretamente. Inclusive, essa semana, nós tivemos no INCRA com o Neto, com o Diego e com o Silvio, pedindo exatamente que fossem entregados os títulos dos assentamentos para que os pequenos produtores pudessem ser inseridos na economia, no crédito bancário e produzir. Vamos ajudar esse pessoal a produzir. É isso que nós temos que fazer. Senhor João, meu chefe, João Teixeira, o senhor tem alguma pergunta para o senhor Fernando? Não, só quero agradecer. Eu acho que vocês fizeram um trabalho belíssimo. Como sempre, pastor, estou sempre às ordens aí para discutir. Deixar uma opinião aqui para você, que é lá do Sertão Central, e todos que trabalham no setor primário, principalmente nosso presidente da Amater, que tem assim, veio lá do nosso IAMUND e sabe o que é o pequeno produtor. Os grandes problemas que acontecem no pequeno, a gente falamos. Primeiro, escala. Segundo, falta de associativismo. Terceiro, modelo de negócio. Qualquer negócio, pequeno, médio ou grande, ele tem que ter um modelo de negócio. Se você vai construir, o governo do estado botou 7 milhões no laticínio. Por que ele botou? Quais são os atores? Quais são as lideranças? Cadê o capital de giro? Cadê a marca? Onde é o mercado? Não é? Cadê a escala? Se eu tenho uma concorrente pesada que ela beneficia 600 mil litros de leite, ela é a primeira concorrente minha. Eu sou da época da década de 60, meu pai era agropecuarista, nós colocávamos leite na cooperativa mista de Maranguá. Uma cooperativa mista não, cooperativa do leite, que a gente chamava. Tinha 2 cooperativas, uma mista, que era crédito e trabalhava muito com algodão, e era do leite, que sobrevive até hoje, não sei como. Sobrevivia, né? Eu acho que a marca foi até arrendada aí para a Betânia. E nasceu como uma cooperativa, antes da Sila. Quer dizer, meu pai, que era produtor, tanto operava na cooperativa de crédito como a cooperativa do leite. Eu me formei e tudo, a base principalmente do leite, colocando na cooperativa. Por que ela se foi? Perdeu escala, ela não passou de 30 mil litros por dia, veio um modelo novo, capitalismo, né? E tal, veio uma gestão profissional e a coisa não foi para frente. E assim aconteceu. Não adianta, isso o Amorim sabe disso. As cooperativas de castanha de caju, né? Foi fundada uma cooperativa. Por que foi agora? Tem um mini processador, um microprocessador. Você vai à Barreira, tem uma centena. Vai a Pacaju, tem outra centena. Sem associativismo, sem nada, por um modelo capitalista. Infelizmente, e é difícil, pessoal, para dentro de um universo, a primeira base seria, pelo menos, reunir um associativismo. Você trabalhar o associativismo ainda base na juventude. Eu, há 22 anos atrás, 20 anos atrás,
Eu fui 22 anos, eu fui o pioneiro na fruticultura, na banana, na Chapada do Apodi e no Baixo Jaguaribe como um todo. Passei praticamente 4 anos sozinho. Aí depois começou a aparecer por incentivo do Carlos Matos e tal, os outros vizinhos vendo que o João Teixeira estava ganhando dinheiro, aí começaram a plantar. A primeira coisa que eu fiz foi me reunir e trazer eles, aqueles que queriam me trazer perto de mim. Porque eu tinha informação, eu tinha conhecimento, então eu tinha escala, juntando com mais alguns, cheguei a ter, acho que uns 50 integrados, a gente vendia 500 toneladas de banana por semana, para o Brasil todo. Mas na hora que eu falei em fundar uma cooperativa, o pessoal começou, não dá certo, as cooperativas foi criada lá no município de Limoeiro, faliu, lá do Alto Santos também, a não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Então, em Russas, do mesmo jeito, as cooperativas, todas as cooperativas foram criadas de cima para baixo, foram embora. Então, o associativismo tem que começar com o associativismo, devagarzinho. Eu sempre acho e no pequeno, começar o associativismo pela compra dos insumos, pela venda da produção, mesmo que cada um venda, né? Aqui mesmo, aqui em Fortaleza, eu trabalho sou fornecedor dos associados de rede de supermercado. Então, tem uma redezinha, 2, 3 pontozinhos assim na periferia ou um mesmo no interior, eles se reúnem ali para comprar o produto, para comprar uma carrada de maçã, para comprar tantas toneladas de banana, e eu forneço esse pessoal. Então, o modelo deles, eles não... E eu vendo para cada um, só que a compra é em conjunto. Então, nós temos que pensar no associativismo de compra, no associativismo de assistência técnica, no associativismo de venda em conjunto, para depois, quando essa cabeça estiver mais evoluída, passar para uma cooperativa. E a cooperativa é uma empresa como qualquer outra. Precisa de gestão profissional, precisa de capital de giro, precisa de muita coisa. Não é Verdade. qualquer assim, um produtor que vai gerenciar isso aí. E deixar um abraço para todos, muito obrigado e fico à disposição de vocês. Obrigado, senhor João. Um abraço para o doutor Fernando, o nosso gaúcho. Muito obrigado. O Raimundo tem alguma pergunta para o seu Fernando? Boa noite. Antes Boa noite, até teria o Cirilo, tá aqui, ele está me pedindo se ele pode falar um pouquinho, que ele quer fazer uma pergunta, até antes de iniciar as do YouTube. Oi, Cirilo, tá ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Pode perguntar. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os participantes aí dessa live, ao doutor Fernando. E eu gostaria de levantar, doutor, a questão, o senhor falou aí, colocou, os juros dos financiamentos rurais. O Pronaf, 2,75% a 4%. E o Pronamp, de 5% e 6%. Aí eu gostaria de perguntar se esses juros que o senhor colocou é a nível nacional. Só uma informação, viu, secretário? O Cirilo é presidente do Sindicato Rural de Xeramobim. Ele está licenciado porque ele vai concorrer agora. Os juros são nacionais, né? Nacionais, pronto. Então, como é que o semiárido brasileiro pode concorrer com o Sul-Sudeste Centro-Oeste, pagando o mesmo juro, aonde? Fatores climáticos. Você sabe aí que nós estamos saindo da seca, começou em 2012, certo? Ainda não terminou. A cultura do povo, a falta de associativismo e cooperativismo que nós não temos. Questão de solo. A questão de solo para mecanização. A questão da tecnologia e assistência técnica, que não, praticamente o senhor colocou aí, que praticamente não tem no Nordeste, certo? A questão do profissionalismo do produtor. Então, são várias dificuldades aí que o produtor do semiárido brasileiro tem. Eu falo do semiárido brasileiro, porque no Nordeste nós temos faixa de solos que não perde, até melhor do que em outras regiões, né? Então, nós, na minha opinião, nós precisamos debater isso e ter uma política agrícola, política de crédito.
política de crédito agrícola para o semiárido brasileiro, certo? Além de outras questões, certo? Porque falou aí que o Ceará é isso, é aquilo outro, mas isso em determinadas faixas de terra, certo? Então, nós temos que, para segurar o homem no campo, no semiárido, não falo nem só no Ceará, eu falo no semiárido brasileiro, que não está localizado só no Nordeste. Nós precisamos de uma política de crédito e uma política de desenvolvimento também para a questão do semiárido brasileiro. Esse ponto. Outra coisa, doutor, com relação à questão também, outro problema, outro gargalo grande que nós temos, e não é só o Ceará, todo o semiárido, com relação ao endividamento rural. Eu mesmo participei de uma luta lá em Brasília, eu fui 52 vezes a Brasília lutar para resolver o problema do endividamento, desde 2013 que eu estou nessa luta. E os outros produtores dos outros estados, desde 2002, andavam em Brasília para tentar resolver isso, né? Então, resolveu-se isso em parte foi resolvido. Mas só que o Banco do Nordeste, que tem atuação no semiárido, ele tem mais de 430 mil clientes inadimplentes, certo? E sendo executado pela Justiça. Então, nós precisamos, antes de qualquer coisa, resolver esse gargalo. Ou se resolve essa situação e que o semiárido tem uma política de desenvolvimento, tem uma política de crédito diferenciada das outras regiões, ou então é só conversa mole, porque não vai para frente, não. Vai assim, da forma que está aí, em determinadas faixas de solo, em determinadas regiões. Mas o semiárido é muito grande, o semiárido brasileiro é muito grande e é a área mais habitada do mundo em semiárido. Em termos de semiárido, o Brasil é o mais habitado. Então, eu gostaria de colocar essa situação para que fosse analisada, inclusive, pelo grupo que está aí presente, para que a gente comece a pensar nisso. Obrigado aí. Cirilo. Obrigado, Cirilo. Senhor Fernando. Obrigado, Cirilo. Não, na verdade, o recurso do crédito oficial, ele não é um recurso, vamos dizer assim, que ele é crédito, né? E qualquer crédito tem análise de risco. Então, ele tem esse valor, né, ou ele não é pegado por causa da análise de risco dos bancos, porque esse dinheiro não é do governo. O dinheiro do governo, dos 236 bilhões de reais do crédito rural, o dinheiro do governo são 10 bilhões que faz a equalização dos juros. O resto é dinheiro privado. Então, a pergunta é o seguinte, né? Bom, então tu emprestaria, né, o teu recurso a juro de 4% ao ano, né, numa operação de alto risco? É uma pergunta, qualquer um pode fazer essa análise. Né? Então, emprestaria, tu tem 100 mil reais no banco, tu emprestaria o teu a 4, né, porque esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é privado. Então, o que pode-se sim, né, é fazer uma outra discussão, que é o governo entrar com mais recursos para desenvolver uma política específica para um determinado território, como já foi feito em muitos territórios, né, e como é feito até hoje, com isenções fiscais, enfim. Né, mas é importante, né, que o crédito rural, né, ele é uma política para desenvolvimento baseado nas análises de risco para que esse recurso volte. Porque quanto menos voltar, mais caro fica o crédito. Quanto menos gente pagar, mais caro fica o crédito, por causa do risco. Né? Então, hoje, o Pronaf, por exemplo, ele tem uma inadimplência baixa, menos de 2%. O Pronamp também. E em algumas regiões ele aumenta, né? Mas isso justamente impacta no custo do crédito. Né? Então, essa é uma discussão que o próprio Nordeste pode fazer, né? E trabalhar com as suas bancadas para tentar. Eu, particularmente, acho que o semiárido, mas isso é uma opinião minha, né? Não é do governo, mas é uma opinião minha. Eu acho que deveria se fazer um grande projeto de industrialização isentando tudo, tá entendendo? Isentando tudo que é imposto por 20 anos para poder fazer uma grande atração industrial
nessa região em produtos específicos, né? E aí fazer um grande choque realmente de desenvolvimento nessa região. Né? Mas aí isso é um acordo, Estado, União e municípios, né, para poder fazer quase que uma zona franca de produção agrícola, de mel, de queijo, de cabra, né, com inspeção, quer dizer, fazer algo realmente audacioso. Né? Mas isso é um arranjo bastante grande, mas eu concordo que fazer o que sempre foi feito, o resultado vai ser aquele que a gente sempre teve. Né? Me permita só fazer um complemento à resposta do secretário, porque pelo que eu entendi do Cirilo, ele quis dizer o seguinte, que tem um problema de competitividade quando eu tenho regiões como o Sul-Sudeste pagando a mesma taxa de juros que o Nordeste, né? Então, qual que é a competitividade do Nordeste? Haja visto que o Nordeste ele larga atrás devido a esses obstáculos que o produtor rural tem. Mas eu quero lembrar uma coisa, mesmo a gente tendo a mesma taxa de juros, viu, Cirilo, em relação ao Pronaf, quando comparado aos outros estados, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem, sim, um fator que melhora a nossa competitividade. A gente tem um fundo constitucional, que é o FNE. Então, por inúmeras vezes, lá na região sul, sudeste do país, o recurso do Pronaf ele esgota. E você pode acompanhar isso cotidianamente. Quando chega ali em meados de outubro, o recurso do Pronaf ele acabou, esgotou. E a gente nunca passa por isso aqui, porque a gente tem recurso do FNE. Enquanto que também, em relação ao médio produtor rural, o médio produtor rural está pagando Pronamp lá fora, lá no sul-sudeste, pagando 6% do Pronamp, e o nosso médio produtor rural está acessando a FNE com 5%. Então, a gente tem uma taxa de juros menor no Banco do Nordeste por conta do FNE. Então, assim, em termos de competitividade, frente à questão do crédito rural, a gente não pode esquecer que nós temos o FNE, que não deixa de ser um atributo de competitividade maior quando na questão do crédito. É claro que em outros aspectos a nossa competitividade ela é menor. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando se estava em discussão aquela retirada da isenção, não é nem retirada de isenção, é aquele equilíbrio da conta de energia rural com urbano. O João Teixeira deve ter acompanhado isso naquela época, que estava aquela briga para tirar aquela diferença da tarifa rural de energia elétrica para o urbano. Nisso eu peguei pesado, porque eu disse, epa, não faz isso, porque aí a gente perde competitividade. Porque enquanto na região de Minas Gerais o camarada irriga 4 meses e passa 10 sem irrigar, aqui a gente irriga 10 e passa 4 sem irrigar. Então, nesses aspectos eu fico calado. Mas em relação ao crédito, a gente tem sim. A gente tem, por exemplo, uma linha de crédito, que é o Pronaf semiárido, que é com recurso do Tesouro, com R$20 mil, com zero risco. Aliás, com risco controlado pelo banco, com zero garantia. Então, o produtor ele tem acesso a uma linha de crédito de R$20 mil só com CPF. E você não encontra isso no Sul-Sudeste. Tem uma linha de crédito que é o Pronaf semiárido, esse é o Pronaf semiárido. Tem outras linhas de crédito que só os bancos que operam com fundo constitucional trabalham. Então, no aspecto crédito, a gente tem algumas nuances de competitividade maior do que em outras regiões. O deputado Alceu Moreira esteve aqui com a gente, e ele também esteve no almoço com a gente aqui, senhor Fernando. Ele disse um negócio que nos impactou aqui, né? Pelos seus números, 51% do nosso PIB representa tudo que vai no agronegócio, desde a indústria que fabrica os equipamentos, todo o setor, não só do agronegócio, mas tudo que envolve até o agronegócio. Aqui no Ceará, a agropecuária representa 5%, quando se bota todo o agronegócio, inclusive a agroindústria, passa para 14%. Por vezes o governo não divulga assim, dessa forma que eu estou falando aqui para o senhor. Porém, eu concordo com o que o senhor falou, 285 indústrias no Ceará têm uma renúncia fiscal de R$4 bilhões. É muita coisa e tem que ser desmamado, isso é que a gente defende, que tem que ser desmamado e que venha outros para fazer isso, mas aqui, constantemente, as mesmas indústrias ficam tendo esse benefício e não passam isso para frente e fica nesse problema. Eu vejo aqui o caso de indústrias grandes, que vem, inclusive, do Rio Grande do Sul para cá, que tem esse benefício fiscal. O número é 285 indústrias recebem uma renúncia fiscal, e o Estado do Ceará tem essa renúncia fiscal, de R$4 bilhões. E uma vez eu vi um secretário aqui da indústria dizer um negócio, e eu concordo até com ele. Ele disse, é melhor 1% de alguma coisa do que o 100% do nada. Eu até concordo com ele. É isso que o senhor está falando,
Eu concordo também com o que o senhor está dizendo. Pessoal, eu vou ter que sair porque eu tenho um outro compromisso agora às 8 horas, mas a conversa está boa. Eu gostaria só de agradecer aqui o senhor, eu acho que já está no final mesmo, a gente já falou tudo que era para falar, eu agradeço aqui o tempo do senhor para com a gente, senhor Fernando. Está feito aqui o convite para comer o carneiro. O menino aqui, o Diego... É a melhor Raimundo, parte, né, do convite. o Diego Raimundo disse que a minha fazenda de carneiro vai se acabar oferecendo para o pessoal que vai para lá. Mas tem muito carneiro, dá para a gente comer. Aliás, o nosso carneiro é melhor do que o seu aí do Rio Grande do Sul. De Itauá nem se fala, porque o doutor Amorim é de Itauá aqui, eles têm a mania de fazer uma manta de carneiro lá, mas o carneiro do Quixadá, com uma pedrinha no meio lá do negócio, que dá aquele tchan todinho. Então, eu convido o senhor para vir aqui no Ceará comer o nosso carneiro. Eu vou porque eu preciso testar, porque eu sou criador de corredale, né? Eu tenho ovelha lá. Eu também sou criador de carneiro, mas o nosso carneiro é santinês. O senhor vai ver como é melhor que o corredale. Eu quero experimentar. Doutor Fernando, corra, porque daqui a pouco não tem mais carneiro, não. Compramos do vizinho. Não, nós temos carneiro bom aqui para o senhor. Cordeiro. Quando tem uns camaradas aqui, que tem aqui para uma família, que é a família de carneiro, sabe? Eu disse, vamos comer o carneiro. Isso não, rapaz, vamos comer uma criação. Pelo amor de Deus, carneiro não, porque tem que comer a criação. E assim que a negada chama os carneiros aqui. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, pela sua paciência. Eu agradeço, viu? Espero encontrá-los em breve pessoalmente, hein? A sua ajuda aí, que o Neto vai nos ajudar por sua intermediar essa nossa necessidade. Eu, de prontidão, eu lhe agradeço. Obrigado, senhor, pela sua... Sempre... Já sabemos que... Já me disseram que eu sou secretário das mais eficientes. Não é à toa que o senhor está aqui, que nós estamos aí lhe enchendo aí, lhe cobrando aí, mas lhe pedindo, na verdade, a sua ajuda. Foi você, Neto. Foi você que disse, rapaz. Você falou com a eleição, mas é o mais eficiente que tem no Ministério. Vamos ficar perto dele. Você é dele que nós vamos mesmo, rapaz. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, Fernando, pela participação. Boa noite. Obrigado aí ao doutor Amorim, obrigado ao Neto Holanda, parceiro, obrigado ao meu mestre aí, João Teixeira, um homem que nos ajuda aí na fruticultura, em tudo. Tem sido um líder para nós lá na Câmara Setorial, aliás, é uma referência para nós, para todos que fazem a Câmara Setorial. O senhor João Teixeira é essa referência nossa lá. Obrigado, amigo. Plantou muito pelo Ceará e temos que ter esse conhecimento, essa deferência ao nosso grande João Teixeira. Ao meus parceiros Raimundo e Diego Trindade, muito obrigado por vocês aí. Tamo junto, amigo. O Raimundo, fala só da live da próxima semana, que semana que vem é feriado, né? Não vai ter na segunda. Bom, pessoal, dia 19 do 10, bate-papo. Oi. Só fazer aqui, ó. É porque não deu tempo de fazer as perguntas ao secretário Fernando externa, mas só registrar aqui quem está participando conosco aqui. O nosso amigo Valdeci Queiroz está participando conosco, o nosso amigo Moacir Gomes, o nosso presidente Dorim Medonte, o Zé Ferreira, a Lúcia, o Belarmino aqui também está presente conosco, o Almir Frutuoso, a minha amiga Geânia Gomes, do Banco Nordeste, mulher que representa força para mim, que é a mulher desenrolada, vira esse Ceará de cabeça para baixo, e o Felipe Reis, enfim, e muitos outros aí que estão aqui. Chico Almir, Neto. Chico Almir também está aí conosco. Chico Almir também. Chico Almir, um abraço. Com relação às perguntas, o seu Zé Ferreira e o Valdeci Queiroz estavam falando justamente dessa cultura do trigo aqui no estado do Ceará. A pergunta era para o doutor Fernando, o que é que ele acha desse futuro do trigo aqui no Ceará, dessa cultura. O Felipe Reis estava fazendo uma pergunta para o Amorim sobre qual o tipo de caju, qual a variedade de caju que está sendo irrigado na fala do Amorim, ele fez esse questionamento. A Geânia lá do BNB, ela faz aqui uma pequena defesa do banco, dizendo que foi o banco que mais renegociou dívidas rurais no Nordeste através de leis federais. Enfim, deixa eu só falar então da live da próxima semana, e aí o Amorim fala dessa questão, qual a variedade desse caju aí que o Felipe está perguntando. Aliás, não é na próxima semana, é dia 19 do 10, porque próxima semana vai ter um feriado, né? Nós vamos estar recebendo o Celso Luiz Moretti, presidente da Embrapa. Vai estar aqui conosco também nosso amigo Neto Holanda, o Lucas Leite, chefe-geral da Embrapa, o Marcos Bonfim e o João Pratagil, um amigo querido de todos, e eu não sabia, mas o Pratagil tem um currículo invejável, então vai ser
um bate-papo bastante interessante no dia 19/10. Neto, termine, agradecer aí, Neto. Depois passa para o doutor Amorim. Amorim desocupou aí. Amorim, em relação a essa variedade de caju ou não, que está se trabalhando irrigado, qual que é? Eu não tô com os dados aqui de qual é a variedade que está lá irrigado, mas tem vários delas. Eu vou pegar com a Eliaci e eu passo para você. Mas se não me engano é o 276. Mas eu vou pegar com ele e passo para vocês, ok? Amorim, pode te ajudar um pouco? Pode. A ouvinte, a Embrapa tem... Só um instante para me passar aqui. Tem o 51 e o 226. Quem fez a pergunta, como é o nome do gigante, do produtor? Felipe Reis. Felipe, é o seguinte, com relação, vai depender muito de onde você estiver e o que é que você quer. Se você quer castanha e suco, é uma coisa. Se você quer mesa, suco e castanha, é outra coisa. Então, você tem que focar assim, porque o 76, que seria o mais comum, que é a aptidão mais dupla, vamos dizer, ele não tem uma produtividade em castanha tão elevada como tem outros clones, não é? Então, isso aí o Amorim pode depois ver isso, ou então na Embrapa fazer a consulta. Vai depender muito do que você quer. Você quer de sequeiro ou você quer irrigado? Então, é importante você ver, se você, por exemplo, amanhã vai ter uma live sobre essa parte do nosso experimento, junto com a Embrapa me convidou para dar o meu depoimento. Eu diria a você, antecipando, que para quem quer um caju irrigado de mesa, tem que estar perto de algum centro urbano, tem que estar próximo, ou você vende na região, se for um pequeno produtor. Se for um maior produtor, você tem que estar perto de uma área metropolitana, ou então mandar para São Paulo, como manda alguns produtores pequenos aqui do Fortinho. Então, você tem que se assessorar aí, pedir aí a Emates uma orientação, o Amorim, e ver o município que você está e o que modelo de negócio você quer montar. Ok? Eu deixo essa proposição aí. Obrigado. Consultoria 0800 aí, né, João? O Tagine é o nosso especialista na área, na Emates. Qualquer coisa é só ligar para a Emates, o Tagine está à disposição. Pronto, Tagine entende muito bem. Então, pronto, me despeço aqui de todos, colegas, irmãos, vamos para frente. Essa live foi de todas, talvez a que dê o maior resultado financeiro. Depende de você, viu? Depende de você ajudar aí, viu? Vou já ligar para o Silvio, eu vou já ligar para o Silvio. Silvio, o nosso projeto é 10 milhões de reais, o Neto vai resolver esse problema, vocês vão ter que botar um negócio grande assim para ele. Mas para a pessoa brigar com o Silvio, tem que se esforçar muito, porque o Silvio é uma tranquilidade de pessoa, né? Gente boa, gente boa, gente boa. Mas, enfim, então, obrigado a todos os participantes, meus amigos, irmãos, aos ouvintes, e vamos para frente. Vamos ver se até o final do ano a gente entrega mais coisas aqui, se Deus quiser. Tá bom. Boa noite, obrigado. boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, João Teixeira. Obrigado, Amorim. Fiquem com Deus e boa semana. Tá bom, obrigado.